Cara, o estrelismo é o câncer do meio artístico. E é muito difícil um artista não mudar com sucesso. Agora, tem gente que muda sem tanto sucesso, né? Isso é ridículo. TV aberta tirou o humor, né? Acabou com o humor. E é bizarro, pô. Porque o humor, ele é mutante. O que o jovem hoje quer ver? Stand-up e Porta dos Fundos, esse estilo de humor. Acabou aquela coisa daquelas mulheres de sainha. Qual a sua opinião sobre o pastor mirim Miguel Oliveira? Ixi, polêmica. Ele pode ser também um pouco a vítima, né? Porque imagina o ambiente que esse garoto cresceu. Deve ter gente por trás ali fomentando. A maioria das igrejas evangélicas, cara, é um negócio. E nunca vi você comentar sobre um personagem do Chico Anísio que satirizava a dublagem, o Bruce Caine. O Bruce Caine, dos anos 80, eu me lembro que na época eu fui até visionário, assim, não entendia nada de dublagem. Eu fiz a minha primeira dublagem, eu tinha que dizer assim, capitão! Só isso. 5 vezes eu errei. Não vinha, aí não sincronizava. Falei, cara, eu vou querer mesmo fazer dublagem, né? Olá, humano! Bem-vindo a mais um episódio de Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Estúdio. Estamos aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo. Se você quiser fazer o seu material aqui, se você tiver podcast, talk show, o que for, até música, vem pra cá pro Plugado. Olha, temos uma estrutura fantástica, uma equipe de finalização muito competente. Então, quer fazer aqui o seu programa, o que seja, vem aqui pro Plugado, tá? E hoje aqui no nosso Nisológico, a fera do dia sou eu. Estamos aqui com mais um Comentando Comentários. Deixa eu fazer aqui o meu merchan. Ó, estamos lançando aqui essa linha. Minha mulher, ela é SEóloga, né? Psicóloga também. Estamos lançando isso aqui. Isso aqui não é um vape, tá? Isso aqui é um gel. Você suga, ele tem gosto. Esse aqui é sabor, pitaia, maracujá e manga. E esse tem jambu, é o que vibra, tá? Sugou, bota a boquinha ali onde você quiser. É um lube, tá? Em parceria com a Hot Flowers. E aí, máfia, vamos lá. Fala nisso. O que temos aí? Salve, galera. E aí, tá usando muito esse aí? Tô usando, a gente tem que fazer o test drive, né? Logicamente, controle de qualidade. Controle de qualidade, é isso aí. Abraço pra Tati. Vamos lá, temos bastante comentários aqui, galera, do nosso último, que foi o terceiro. Muitos comentários, a galera o pessoal tá curtindo esse formato, viu? Tá gostando. Falou que você era mal-humorado, né? A galera foi lá, comentou bastante também, mas... eu sou mesmo, é isso aí. Vamos lá, que tem vários aqui, ó. @ViniciusDias2146. Ao contrário do povo, acredito que o Niso é um cara gente boa, pelo menos é o que parece. Mesmo sendo um cara introspectivo, eu pararia na rua para falar com ele. Aí, ó, pode parar. Eu gosto do contato. Do contato com os fãs. Eu sei que tem um percentual de ego, né? Normal, nós artistas somos extremamente narcísicos. Mas eu gosto de dar atenção pro pessoal. Afinal de contas, eu tô aqui, em grande parte, pelos fãs. Agora, se eu tô para perder um voo, por exemplo, enlouquecido, não vai dar para parar para tirar foto. Pior que às vezes é essa galera que vai e filma e fala assim, o cara é arrogante. Exatamente. Eu chego e falo, cara, não vai dar pra eu parar agora, porque senão eu vou perder o voo, senão eu tiraria com você com o maior prazer. Mas mesmo assim, o pessoal gosta de lacrar, né? E tem um pessoal que fica na porta da saída do embarque. Viram perfis famosos, inclusive. Exatamente. Só pegando o artista ali que geralmente postam quando o cara é escroto, né? Se o cara foi solícito... se ele foi legal, isso aí não vai dar engajamento. Não engaja, né? Mas sim, eu gosto. Pode vir falar comigo que eu vou te tratar bem. Ó, @NiltonRodrigues5392. Querem conhecer quem é o Niso? É só vê-lo por trás das câmeras. Pude assistir um stand-up com ele e ele é muito simpático e solícito. É nessas horas onde o artista não tem nada a provar pra ninguém que ele se mostra verdadeiramente. Ó... Quando falou quer conhecer o Niso, é só ver por trás. Eu falei, o quê? Das câmeras. Fodeu. Beleza. Cara, isso é verdade. O stand-up em si, ele é uma coisa sua, né? De você estar ali despido, vamos dizer assim, né? Falando as derrotas, né? Porque não tem graça você fazer stand-up falando bem de você, né? Você tem que falar as coisas bizarras que aconteceram na sua vida. Mas isso também é no palco. Tem muita gente que sai do palco
e não quer dar atenção pra galera. Porque às vezes o cara usa essa estratégia de falar mal dele mesmo pra se humanizar, pra conquistar o público. E aí o cara fica de bonzinho ali durante a apresentação, mas saiu do palco, o cara é um puto escroto, né? Pois é, mas aí você tem que falar mal de você porque não tem graça. Você ficar falando suas vantagens, suas qualidades, isso não tem graça. Já teve algum humorista que fez sucesso falando bem dele mesmo? Olha, eu sinceramente não sei, viu? Não me lembro. Porque eu acho que o Jorginho é um exemplo, né? Que o que tem graça é você falar das suas derrotas, falar das coisas bizarras, né? Jorginho Beach Tênis, né? Então. Mas ali já não é muito a parte do humor, né? Já é uma parte quando ele fala da persona, que ele trabalhou em navio e aquela coisa toda. Não, isso aí ele fala real, como o Fausto, né? Ah, não, mas aí o Jorginho é um personagem, é diferente. Então ele fica ali se vangloriando, que ele ganhou uma rene e tal, que o pessoal vai, baba o ovo dele. É um personagem, é diferente. Né? Mas quando você é você mesmo... Agora, tem gente que sai do palco e não quer dar confiança pra... E a galera gosta, vai num comedy, tem 50 pessoas na plateia, o pessoal quer tirar foto contigo depois. O que custa, pô? Você ir lá e atender o pessoal, né? Mas você conhece algum assim que é escroto? Conheço. Que a galera sabe mesmo? Puta, esse cara aí. Tem muita gente estrela. Palco, né? É uma coisa. Tem muita gente estrela, e cantor. E você não vai falar quem, né? Não vou falar quem. É questão de ética, né? E é uma questão jurídica também, né? Também, né? Mas tem muita gente que. Cara, o estrelismo é o câncer do meio artístico. E é muito difícil um artista não mudar com sucesso. Agora, tem gente que muda sem tanto sucesso, né? Que faz aquele sucessinho ali num nicho e já se acha... De um mês, né? Exatamente. Já se acha e muda, cara. O jeito de sentar, o olhar, sabe? Isso é ridículo. Ridículo, cara, na boa. Mas isso aí é uma pessoa fragilizada, né? Pro cara cheio de insegurança, né? Normalmente é. Vamos lá. @Aguinaldo Oliveira 236. Assisti a quase todos os episódios do Nisológico. Opa! E algumas das entrevistas que você concedeu e o assunto dublagem é sempre recorrente. Porém, nunca vi você comentar sobre um personagem do Chico Anísio que satirizava a dublagem, o Bruce Kane. Sim, Bruce Kane, dos anos 80. Primeira dublagem que eu fiz na vida foi no Bruce Kane. Ele era um grande astro de Hollywood e cada semana ele tinha um estilo de filme diferente. Cowboy, pirata, médico, detetive. E o formato do quadro era um trailerzinho. Nesta quinta, 9h30 da noite, não perca Bruce Kane, hein? E eu me lembro que na época foi até visionário. Você não entendia nada de dublagem. E quando ele falou que ia fazer esse quadro, eu falei, por que você não faz dublado? Pô, boa ideia. Pega aquelas vozes da Herbert Richards, famosas, e faz o quadro dublado que vai ficar... que ele queria que ficasse muito parecido com um filme, né? Pô, ótima ideia. Falei, por que você não chama o Orlando Drummond, que fazia o Seu Peru, para dirigir a dublagem? Ele foi seu colega de rádio, né? No início da carreira de vocês. Pô, ótimo, vou chamar o Drummond. Ele falou, mas quem podia dublar o Bruce Kane? Eu falei, por que não bota o Antônio Patinho? Quer dizer, foram 3 certeiras, né? E o Antônio Patinho ficou muito perfeito. A voz caiu assim. Procura no YouTube, você que está vendo a gente aqui agora, que você vai encontrar Chico Anísio, Bruce Kane. É um quadro um humor bem diferente, satirizando os filmes de Hollywood. Vamos colocar um trechinho aqui já pra galera entender. Pois é. Eu posso lhe ensinar como se desmonta uma arma, Bruce? Agora aprenda uma coisa, Big Mac. Um tiro perdido pode ser a diferença entre a sua vida e a vida do bandido, foi claro? E eu fiz a minha primeira dublagem dele. Eu tinha que dizer assim, capitão! Só isso. 5 vezes eu errei. Não vinha, não sincronizava. Falei, cara, eu vou querer mesmo fazer dublagem, né? E aí eu fazia uma palavra e demorei 5 vezes para fazer, o pessoal morrendo de rir. E eu me lembro que eu tinha um artifício que eu arranjei, que era o seguinte: eu trabalhava como assistente de direção na época. E quando eu inventei de ser dublado, e o meu pai
concordou? O diretor falou, pô, cara, que ideia que você deu aí, cara. Agora mais um problema para pós. Vai ter que ter dublagem, orçamento, vai ter que pagar dublador. E eu falei, vamos fazer o seguinte, olha, eu então vou acompanhar a dublagem, representando a direção e representando também a produção. Eu levo as fitas, levo a papelada do cachê pra galera assinar e tal. Você assumiu a bronca. Eu assumi já também pra aliviar a coisa, né? E o que eu fazia? Eu ligava pro Drummond toda semana e falava, Drummond, ó, semana que vem a gente tem esse ator aqui, fulano, tem um cara que é um gordão, tem uma senhora de 80 anos, aí pra você escalar as vozes aí. Sempre quando tinha um jovem, eu não falava nada. Ficava quieto. Era deixa, né? Aí quando chegava lá, que aparecia aquele jovem, o Drummond olhava em volta e falou, vai lá, Niso, pega esse cara aí. Aí da terceira vez que eu fiz isso, ele falava, vai lá, Niso. Vai lá, pega esse cara aí, vai lá, vai. Ele entendeu a minha estratégia. A intenção, né? E deu certo, porque assim, eu dei os primeiros passos ali, foi como treinamento, foi interessante, e eu comecei a fazer contato com o pessoal, ficar amigo do pessoal e tal, e foi ali que foi o meu... Você criou a sua oportunidade de dublagem, então. Exatamente, desde lá. E quando eu falei... Você arquitetou tudo. Falei, por que você não faz dublado? Foi uma ideia realmente boa, uma ideia que ficou legal. A intenção foi essa, mas também pela... né? Falei, mas lá no início já tinha essa intenção ou não? Surgiu no meio do caminho? Não, já tinha. Eu falei, dei a ideia que foi muito boa. Modéstia à parte. Mas lá no fundinho tinha ali pelo lado. Falei, vou aproveitar e vou... né? Caramba, hein? Usar isso como uma entrada para... Porque a dublagem sempre foi uma coisa difícil de entrar. Sim. Já falei isso várias vezes, pela dificuldade de fazer, é muito industrial, paga por hora, então não tem como você ficar ali, né? Tem que chegar e fazer. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 19. Ah. Tinha 19 anos. E o Bruce Kane foi um quadro de uma temporada só. E não fez, assim, grande sucesso. Era um humor muito sofisticado, assim, sabe? E foi uma temporada só. Sofisticado em que sentido? Porque ele satirizava os filmes desses estilos aí que eu falei. E não era aquele humorzão popular. Quer dizer, só quem tinha uma cultura de assistir exatamente. Então você tinha que entender aquelas referências daqueles tipos de filme e tal. Quer dizer, o povão não pegava, né? Não pegava, não bombou. Não. E tinha uma produção também um pouco cara, tinha negócio de pirata, de cowboy, tinha cenários e tal. E como... ficou pelo caminho. Foi mais ou menos, mas foi importante. Pra mim foi bem importante. Né? Tem que estar no seu livro, quando você tiver um livro aí. Pretende ter um livro nisso? Cara, eu tenho sim. Eu tenho um projeto aí chamado Eu e Chico, Chico e Eu. Que eu contando, é uma semi-biográfico, vamos dizer assim. Não é a biografia dele clássica, mas eu conto várias histórias que eu vivi com ele. Histórias boas, histórias ruins. Dá pra dar um spoiler de uma... foda, cara. Assim. Tem, por exemplo, uma interessante que nós fomos ver um show do Calbi Peixoto, que era um grande cantor, e nos anos 80 ele teve um comeback, né? Ele fez muito sucesso nos anos 50, 60 e deu uma, né? Na carreira dele deu um hiato, e aí ele voltou com uma música do Chico Buarque, assim, que bombou muito, ele teve um puta show dele no Golden Room do Copacabana Palace com uma big band. Né? E ele era um grande cantor, né? Ele mandando super bem. Eu fui ver com meu pai e aí no final fomos falar com ele e o meu pai ficou durante o show, a gente vendo ele botando defeito no show o tempo inteiro, né? E aí quando nós fomos lá falar com ele, Calbi, acho que ali, rapaz, você tinha que inverter aquele roteiro ali. E começou a dar um monte de toque pra ele. E foi ficando aquele clima, né? E aí no dia seguinte ligou o Di Veras, que era o empresário do Calbi. Ligou e falou, Chico, o Calbi tá super chateado com você, cara. E você ficou, foi lá ver o show, foi lá no camarim falar com ele e só ficou falando mal do show e tal. Aí meu pai comentou isso comigo, falou, não entendi, porra. Eu tava ali ajudando. Eu falei, pai, artista quando acaba um show e vai alguém falar com ele, ainda mais uma pessoa da sua importância, ele quer que você fale bem, ele quer que o artista, nós somos, como eu falei, nós somos ego puro, né? E não, eu estava dando toques e tal. Tá, mas você ficou 20 minutos, né? Você deu
cara que dá 15 toques, o que você tá dizendo nas entrelinhas? Teu show tá todo errado. Tá uma merda. Né? Tá todo errado. E nem tava, cara. Era um showzaço, né? Eram detalhes técnicos, assim, de quem realmente entende. E eram pertinentes, eram opiniões Toque pertinentes. de direção. De direção, de roteiro, de, né? Enfim, de postura dele. E o meu pai tinha muito isso, né, cara? Ele não tinha muita noção Um cara, quando faz muito sucesso, ele perde um pouco a noção do que as pessoas vão achar, da postura dele em relação a algumas coisas e do tal. poder que tem a fala, né? Exatamente, o poder da fala dele, da opinião dele, né? Então ele tava realmente querendo ajudar, Sim. sabe? Mas, pô, ele tinha que pensar ali, e se fizessem comigo? Se alguém chega depois do show dele e fala, Chico, pô, você ali, né? Ele não ia gostar. Tipo, tá legal, mas eu tenho 20 dicas aqui pra você. Exatamente. Chega o Jô, por exemplo, né? Um cara assim, pá, né? E ele não ia gostar. Não ia gostar. Posso ter certeza que não. Então são histórias assim. Depois ele se retratou, ficou nisso? Não, filho, deve ter encontrado depois, mas não ligou pra... Não. Não. Falou, desculpa aí. Não, depois provavelmente encontrou e falou, pô, Calbi, ficou chateado comigo, cara, só queria ajudar, não sei o que e tal. Entendi. Vamos lá, ó. Vitor Lucas Martins, 4966. Ó, mandou R$5 aqui, valeu aí. Pô, superchat aí? Superchat. Pô, obrigado, velho. Aí. Que venham pro Nisológico Castro Brothers, Manolo Rey, André Rinaldi, Úrsula Bezerra, Glauco Marques, Bianca Alencar, Lucas Almeida, Eleonora Prado, Tata Werneck, Luísa Horta, Danilo Gentili, Mário Jorge Andrade, Mabel César, Flora e Ágata Paulita e Érica Menezes. Pô, a lista grande aqui. Uma boa lista. Bom, o Glauco já veio, né? Sim. Muitos desses aí estão na minha lista. Mas podcast é aquela coisa, né, cara? Por exemplo, Castro Brothers, são do Rio. Aí eles vêm gravar aqui em São Paulo, sei lá, uma vez a cada 2 meses. O cara vem, bate e volta, gravam e... Você sabe, Máfia, você tem podcast também. O desafio do podcast, na minha opinião, acho que você vai concordar, é convencer a galera a vir, né? Porque podcast tá muito inflacionado. Tem... Então, é um equilíbrio que tem que ter, né? Entre a figura que você quer conversar e o que a nossa audiência pode oferecer, né? O que esse cara tem a ganhar vindo aqui. Então, pô, encontrar esse equilíbrio, porque se o cara é muito grande pra vir, esquece. Chamar o Neymar, sei lá. Não vai vir. Não, e tem uma galera que cobra 20 pau, né? Pra participar de podcast. Não vou nem falar quem cobrou muito caro, mas cobraram mais de 100 mil, achando que é uma publicidade, sabe? Sim. E o contrário também, você não vai querer chamar o cara que não tem audiência nenhuma, o cara que tá no início. Então, é sempre esse... É complicado. Encontrar ali o equilíbrio entre o que é relevante pros dois lados, né? Exatamente. E tem muito podcast. Então, o pessoal tá cansado de podcast. Sim. Né? Sim. E é quando eu vou também, tem gente que se oferece. Muita gente se oferece. Aí, pô, teve gente que eu fui ver, cara, o cara tem 300 seguidores. Então, aí não é interessante pra gente. Exatamente. Não vai... Por mais que possa vir a ser um papo muito legal, né? Tem esse lado comercial também, né? Não, e é um termômetro, né? Se a gente entende assim, pô, essa pessoa, se ela já tem algum tipo de relevância, é um episódio que já vai sair na frente, porque já tem uma audiência ali esperando que essa pessoa entregue algo, né? E como tem gente também que surpreende gente muito relevante, com muitos seguidores, que não bomba. Sim. E vai entender por quê. Vai entender. Então, dessa lista aqui, você chamaria todos, praticamente. Ou tem algum que você não chamaria? Não, tem alguns realmente que eu não sei quem é, mas é o caso de pesquisar. Mas a gente também tem que dosar, né? Aí, por exemplo, tem muita gente de dublagem. Eu acho maravilhoso. Os episódios de dublagem são sempre ótimos e gera muito comentário e tal. Muitos bombam, né? Mas também não pode ficar só, né? A gente tem que dosar. Chamou um dublador agora, vamos deixar passar aí uns 3 episódios para chamar outro e tal. Né? @Cristão Mamador. Cristão Mamador? Niso, qual sua opinião sobre o pastor mirim Miguel Oliveira? Ixi, polêmica. Cristão, você mama o quê? Na Lei Rouanet ou... Pode ser também, né? Isso que eu tô imaginando, né? Cara, o Gabriel... Miguel. Miguel, né? Cara, eu fiz um post sobre ele e chamei de Gabriel. Todo mundo, não, é Miguel. As pessoas se ofendem. Meu Deus do céu. Cara, é uma situação assim... Porque...
ele pode ser também um pouco a vítima, né? Porque imagina um ambiente que esse garoto cresceu, Sim. né? Tem Eu muita acho gente que por trás. ele não chegou até aí por livre, espontânea, 100% vontade. Deve ter gente por trás ali fomentando. Deve né? não, tem, certeza. Né? Inclusive saiu um dossiê recentemente mostrando toda a evolução dele com 2, 3 anos, um menino já pregando. Cara, 2, 3 anos, tem discernimento para saber o que é pregar e tal. O cara tá Não tem. replicando algo da família ali, né? Algo dos Exatamente. próximos. E a gente sabe muito bem que a maioria das igrejas evangélicas, cara, é um negócio. Sim. Isso aí Muito lucrativo. é muito lucrativo. Não são todas, Uhum. é lógico, mas muitas são. Um negócio muito lucrativo, não paga imposto. Não Né? à toa, cada esquina Exatamente. de periferia tem uma Toda igreja esquina tem, evangélica. você abre ali uma salinha, você abre ali uma né, e pega muito na carência, Sim. né? Todo mundo na vida tem problema, né? A galera mais humilde, então, muito problema financeiro, problema de saúde. E cara, é um negoção, entendeu? E com certeza Miguel vai se candidatar. Já anunciou também. Já anunciou? Olha, Já aí. anunciou que tem pretensões políticas, que Que é um negócio muito lucrativo também, a né? princípio o deputado, né, Sim. já tá ali vislumbrando, né? Aham. E uma galera que já vem se aproximando, Pablo Marçal. Ele já tá formando público, né? Já sabemos qual é o partido que ele vai se afiliar, aquela coisa toda. E, cara, tá num caminho aí esperto, né, cara? Então, Esperto, tá capitalizando em cima de... Só que assim, a gente começou falando Me assusta um pouco, eu acho um pouco macabro. começou falando que ele era vítima, né? Inclusive, Pois é. recentemente trouxemos um psicólogo gigante, Marcos Lacerda, e ele falou isso, né? Ele é uma vítima. Mas até que ponto, eu me pergunto, que ele continua sendo vítima? Porque beleza, agora ele já tem 15 anos. Já não é uma criancinha, né? Já não é uma criancinha. Pô, será já criou um gosto ali pelo poder? Ele sabe o pelo que tá sucesso? fazendo. Ele sabe o que tá fazendo. Não, e tem umas coisas perigosas, né? Rasgou laudo de pessoa com câncer. Sim, eu filtro o seu sangue. Pode parar de se tratar, que eu vou filtrar seu sangue. Depois vem a pessoa e diz que não, que continua doente. Sim. Né? Se pronunciou, né, recentemente? Se pronunciou, dizendo que não, que continua doente e tal. E você vê a comoção das pessoas. Cara, é uma situação bem complexa. Bem complexa. Mas não dá pra dizer que ele é vítima. Agora, não, eu acho que ele foi. É vítima, né? Eu acho que ele foi, Sim. né, lá atrás, botar uma criança de 3 anos pra pregar. Pelo amor de Deus, cara. Como você falou, não tem nem ideia do que tá falando. E agora vamos pensar até onde vai esse hype. Porque assim, hoje ele tem 15 anos, daqui a pouco completou 18, 19, talvez, venha outro mirim. Pois é, porque Né? ele tá com essa atenção toda da mídia, porque ele é um adolescente. Um adolescente. E assim, Né? não dá pra negar que ele tem uma baita oratória, Não, né? Que ele com tem certeza, tem poder carisma. ali de tem pessoas, carisma. carisma. Exatamente. Só que Agora, outros virão. Como os atores mirins, né? Cresceu, vira mais um. Perdeu a graça. Exatamente. Que o lance ali, o que tá chamando a atenção é isso. Agora, uma coisa que, quando eu tava fazendo esse episódio com o Marcos Lacerda, e eu fiquei lembrando de um comentário que você fez, que tinha uma atriz que era uma atriz de culto. Uma Sim. atriz de igreja. Uma colega. Então, eu queria saber mais disso, porque assim, até que ponto as pessoas se mobilizam mesmo em igrejas em torno disso e fazem aquela festa, pastor, profeta e tal, elas estão, muitas vezes, podem ser atrizes como essa que você citou. Exatamente. Ela era uma atriz que bem desconhecida, que ela fazia a pessoa entrava doente, tô com problema na coluna e tal. Mentira, tava atuando. Aí o pastor fazia aquela coisa toda. Estou curada, estou curada, né? E como eu falei, pega muita gente ignorante. E esse tipo de manipulação religiosa vai muito por aí. Sim. Você pega na carência, pega na ignorância da pessoa, na limitação cognitiva da pessoa. Na culpa. Na culpa, exatamente. E você vai e fisga a pessoa ali. Tem até coach, né? Que tira a onda de que tá curando gente e tal. Pablo Marçal.
Eu não falei, Já né? tentou levantar. Isso aí é público, não tem... Tu disseste. mas, cara, isso aí é uma... E pega justamente aí, cara. Você pega na carência, pega na culpa, pega na debilidade da pessoa. A pessoa, quando tá doente, assim... Ela quer acreditar em algo, né? E fica muito fragilizada e quer, de qualquer jeito, resolver aquilo e tal, né? E aí... Cara, recentemente eu e o Marcelo, pra quem não sabe, meu sócio aqui no estúdio, a gente foi num evento, numa imersão, né? A gente foi convencido através de um evento que o Marcelo dirigiu e o cara que a gente foi, eu não vou nem falar o nome dele, mas assim, ele foi um dos melhores ali palestrante em meio aos maiores oradores do marketing digital e o Marcelo falou, a gente precisa na imersão desse cara. Chegando lá, cara, impressionante todos os gatilhos que ele usa que são exatamente os mesmos de igreja. Desde deixar todo mundo na frente do evento esperando para chegar com um baita carrão, com uma baita mulher bonita do lado e tal, e passar aquela imagem do cara bem sucedido e todo mundo esperando para o cara entrar, para começar o negócio. Primeira coisa, começa o evento, vamos orar. Durante o evento, várias vezes... Dá um amém quem tá comigo. Sabe, o cara vai usando várias coisas, misturando igreja com prosperidade. É manipulação, né, cara? E aí, durante o primeiro dia, eram 2 dias de imersão. No primeiro dia, ele abriu um discurso para vender um outro curso dentro do curso. E aí, depois que ele vendeu esse curso, ele segregou a plateia e colocou crachás dourados. Agora vocês são imperadores. Quem não é imperador, tipo, ele dividiu a plateia de quem já pagou mais 24 mil. Tipo, além do negócio que já era 3 mil reais para estar no evento. Eu já fiz um desses também que eles privam sono, por exemplo. Sim. Te bota assim, ficam fazendo exercícios e tal, até 1h da manhã. Tipo esses vai pra montanha aí, isso, legendários. Isso, vai te dar um texto, mega texto. Eu quero isso aqui decorado pra amanhã às 7 horas. Como? Tem como? Você já tá exausto, cara. 1h da manhã você vai dormir, acorda às 7 com o olho cheio de areia e vai decorar um texto de uma página? Não tem como. Você fez um desse? Fiz um desse. Então são vários mecanismozinhos assim, clássicos, né? E que é manipulação pura, pô. Mas o que te fisgou pra ir lá? Cara, essas coisas de prosperidade, de administração, Entendi. de projeto. Então, pegou numa ruminação mental sua. Exatamente. Pra você, acho que vale tentar. Talvez não perca tanto. Exatamente. E aí que eles ganham. E no meu caso, parceria, né? Não fizeram de graça em troco da divulgação. Então, vambora, pô. Não custa nada, vamos lá. Teve momentos bons, com toda certeza. Teve momentos bem legais. Teve, pelo menos. Mas tem várias coisinhas assim que você é minimamente inteligente, você começa a sacar. Sim. Qual é o... Esse que a gente foi também não dá pra falar que foi de todo ruim. Pra quem não tem experiência nenhuma, algo vai aprender. Mas a ideia era, você vai conseguir vender produtos baratos, sem ter grandes trabalhos e faturar muito dinheiro. E se você chegar lá, não é fácil. Você precisa ter um investimento para fazer os produtos e você vai vender produto ruim para as pessoas que não pensam. Tipo, que tem um cartão de crédito e que tem alguma... Compra de impulso. Compra no impulso e por ser um valor pequeno, ela não vai reclamar depois. Entendi. Então assim, vende qualquer porcaria, não se prenda ao produto que ninguém vai reclamar, porque é um valor muito baixo. Menos de 100 reais a pessoa não se dá nenhum problema de se dar o trabalho de pedir o dinheiro de volta. Ganhou o crachá dourado, você? Agora, louco. pra você ver essa coisa de marketing, teve um cara que ganhou uma nota vendendo secador de roupa totalmente, não era elétrico, não era nada, totalmente sem, né, custo nenhum, assim, bem barato. O cara comprou, o cara mandou uma corda no varal. Caralho, é tipo mandar um tijolo. Um pedaço de corda, exatamente. E você não pode nem reclamar, porque realmente ele não prometeu nada de grandes tecnologias e tal. Forma simples de você secar sua roupa, praticamente de graça e tal. 15 reais, ganhou no giro. Então. Né? Deu um varal, velho. Inteligente, né? A inteligência pro mal, né? Exato. E a gente começou com o pastor Mirim falando disso, mas é tudo a inteligência pro mal, né? Exatamente. Feito um outro que mandou assistir nos Estados Unidos há muito tempo, botou um anúncio no jornal assim: essa é a sua última chance de me mandar $1. Caixa postal tal. E não dizia pra quê. O cara ficou milionário. Mentira. O cara pega $1, tá aqui. Bota no envelope e manda.
Vamos ver o que vai dar, né? É, exatamente. Então, olha só, essa é a última chance de você me mandar R$1, tá? Pix é meu Já e-mail. passo o Pix. Passa o Pix aqui não, né? O problema de passar Pix é que a galera começa a te mandar várias merda, tipo centavos, só pra te mandar uma mensagem direta. Sei. E aí depois você se atrela a várias pessoas nada a ver, cara. Então isso é um problemão, cara. Ó, @João43. GTA 6. Com tanta conversa sobre IA substituindo dubladores em games e o hype em torno do GTA, será que a Rockstar finalmente vai investir em uma dublagem em português? Ou vai continuar na mesmice de sempre, só legendando e ignorando o público brasileiro? Mas GTA tem dublado, né? Não tem. Ah, não, teve um outro que eu fiz que não é o GTA, não. É um outro semelhante, assim. É. Cara, esse negócio, primeiro negócio da IA é bem complicado. A gente tá aí tentando, tem uma luta aí para legislar, fazer criar leis e tal, com limites, né? Mas a tecnologia é muito difícil segurar, cara. E o game é uma coisa mais assim, como é que eu vou dizer? Não diria robótica, mas uma coisa mais fria. Tanto que a dublagem de game não é exatamente dublagem, né? Não? Eles passam um arquivo de áudio em inglês e você reproduz logo em seguida em português, você não vê nem a cara do personagem. E tem aquela onda de áudio, né? E tem que ficar na onda. Você tem que fazer exatamente do mesmo tamanho. Então você vai vendo a onda ali, então ouve, repete. Ouve, repete. Às vezes você fica 4 horas. Você tem que replicar uma waveform. Tem que replicar na wave exatamente conforme você ouve, aí vem a tradução, logicamente. E às vezes tem assim gritos. Você tem que fazer várias opções de gritos, mas assim, a cada 10 iguais. Por que não pega o primeiro e já usa? Ah, mas isso aí é pro editor ter a opção lá depois, mas do tudo programador, igual, né? É, tudo igual, assim. Enfim, mas tem que fazer o que tem no original. Se tem 10 iguais no original, tem que fazer os 10 iguais, né? Uhum. Agora, eu acho que a IA na dublagem, eu acho que vai pegar muito aí no game. Que é uma coisa mais friona, mais, né? Uhum. Não tem tanta compromisso com a interpretação de um ator ou de uma puta animação e tal, né? Então, mas aí tem uma polêmica, porque você falou que game não é dublado, mas tem atrizes ou dubladores, né, dubladoras, como a Luisa Casperi, que ela, explodiu muito pela dublagem da Ellie do The Last of Us, de um game. Será que essas pessoas que explodem, né, esses dubladores que explodem por conta de um game, poderiam ficar chateadas por um comentário de que dublar game não é dublagem? Não, eu falo não é dublagem, porque quando a gente fala dublagem, né, é uma voz que você bota por cima. Não é um trabalho de ator, com certeza. Uhum. Mas não tem aquela coisa do sincronismo, de você ver ali a interpretação do ator, para você fazer em cima do que ele fez e tal. Uhum. É uma coisa mais friona, assim, mas você ouve e grava. Agora tem interpretação, é lógico. É mais do áudio mesmo, né? Você Total do áudio. Você ouve o áudio original, você vai na dele, você vê se o cara tá ali fazendo força, ou se ele tá muito eufórico, ou se ele tá triste e tal. Você vai na... E o diretor te orienta também. Sim. E tal. Mas não tem diálogos assim. Você vai gravando frases, né? Para ter várias opções também. Depende muito, né? Se o cara passa de fase, né? Se o personagem que ele escolhe, né? Pra ele jogar e tal. Então tem muitas vertentezinhas assim. Mas é um processo diferente da dublagem. Uhum. GTA 6 você não tá por dentro, né? Cara, não tô por dentro de nada. Eu sei que é um game bizarro, né? GTA 6 é bizarro. De violência, assim. Tô só esperando sair esse aí. Eu não sou muito de videogame, mas quando sair GTA 6 eu vou voltar a jogar. Não, e as animações são impressionantes, né? Os gráficos absurdos. Né? Tem muita gente aí assistindo que provavelmente também é fã de GTA. Tá com certeza. Na expectativa. Ó, @Lunático Solícito. Lunático Solícito? Niso, vejo você indo em várias baladas recentemente. Bateu a crise dos 60? 61, na verdade, né? Cara, não. É porque eu e minha mulher, a gente se conheceu na balada, né? Esse primeiro dia que a gente se viu foi na balada. E eu já senti que ela gostava, né? Uhum. E a gente começou a frequentar muitas baladas, principalmente balada LGBTQ.
Porque a gente gosta muito do som. Ah, é? Gosta muito do som e a galera é muito figura. Não tem briga, não tem tietagem, não tem os caras pegando o cabelo da tua mulher, que isso é um saco, né, cara? Ou já melhorou isso hoje, mas naquela época, ali, início dos 2000, Sim. era muito desagradável você ir em balada convencional. Porque Tá cheiro de cigarro, nem sei como que é, eu já tô por fora de balada. O quê? Cigarro. Não, agora tem os fumódromos, né? Não fica o cheirão. Não, Você saía porque de lá ficava parecendo um cinzeiro. Era horrível, era horrível. E a roupa entranhava, né, cara? É. Era uma coisa horrorosa mesmo. E a gente sempre foi muito baladeiro. E isso é uma vertente, assim, da nossa relação. A gente se conecta muito, sabe? Então a gente curte. Nós estamos agora aqui em São Paulo fazendo um trabalho que daria um belo reality, que é Em Busca da Balada Perfeita. Ah, tem isso. Então nós aí. estamos indo em várias baladas pra Entendi. gente analisar, né? E baladas hétero e de tudo. Mas o que caracteriza uma balada perfeita? Cara, o som, principalmente, é o lugar Tá. e a frequência também. Arquitetura, né? Ali, se é agradável ou não. Exatamente. Tem lugar que é um inferninho, né? Que é uma caixa preta e tem lugares lindos, com vistas lindas e tal. Tem baladas como a Javali, por exemplo, que a gente vai, que é uma balada LGBTQ também, que é mega, que é assim, enorme, sabe? Com vários DJs top e tal. Tem outras que são bem menores, enfim. Tem de tudo. E aqui em São Paulo, cara, é uma fauna maravilhosa, né? Você vai... Cara, não faço ideia de como que é uma balada LGBT grande. Assim, eu já fui uma vez em uma, chamava Love E, se eu não me engano. Nossa, isso é 2001. Muitos anos atrás, nem sei se existe mais. Mas, não sei, você falou de que ficam pegando, que não fica pegando, não faço ideia, nunca fui. Cara, basicamente homem, né? E a gente fica totalmente à vontade de dançar do jeito que a gente gosta. A gente gosta de chocar, né? Também. Quem que gosta mais, você ou ela? Os dois. Juntaram os dois aí e então a gente se pega muito e tal. E, cara, o pessoal, assim, muito tranquilo. E muitas figuras. A gente adora personagens, né? E, cara, tem muita figura, assim, muito peculiar. E isso é maravilhoso, cara. Isso é bem divertido. Vocês estão documentando? Não muito. Vocês vai mais pra curtir, né? Faz uns stories e tal, mais pra curtir e pra gente desbravar também, sabe? Possíveis patrocinadores de baladas, qualquer coisa do tipo, já fala com o Niso. Que tá... aceitamos VIPs também, tá? Tá na busca aí, da balada em busca da balada perfeita. E existia também um outro projeto, que esse aí já é um pouco mais hermético, né? Mais ou menos semelhante, seria Em Busca da Suruba Perfeita. Mas esse aí já... Parou? Já complica um pouco. Já ficou pelo caminho? Esse é mais complicado. E mesmo porque não existe, né? Não existe? Então... Então vamos lá. @Aline Dias. A Disney suspendeu Enrolados 2 por conta da Branca de Neve. Você assistiu o filme? O que achou? Ela não era branca, era parda. E o emprego dos anões virou computação gráfica. Acho que agora a Disney para com essa cultura forçada. Qual a sua opinião? Bom, imagino então que Enrolados 2 deveria ser live action, né? A ideia era essa? A ideia era essa, a princípio. E, cara, eu vi 2 live actions da Disney, que foi A Bela e a Fera e A Pequena Sereia. Eu achei os 2 bem ruins, assim. E ainda mais porque a comparação é inevitável, né? E meu filho era pequeno quando esses filmes foram lançados, então eu devo ter visto 30 vezes cada um. Então são filmes que estão muito... E também vi um pedaço do Rei Leão. Cara, sei lá, não convence muito, sabe? Você vê o Rei Leão, por exemplo, botaram o Mufasa, que é o rei, né? Um leão magro, cinzento. Não tem aquela suntuosidade, né, daquele leão rei. Mas é porque o leão africano normal é assim, né? Ele é magrão, ele é meio cinzentão e tal. Acho que ficou real demais, sabe? E tem um lance ali que é um real demais, mas não é real a ponto de convencer, né? Eu acho que então tinha que ter fica no meio do caminho ali. Um pouco de fantasia ali, sabe? Fazer os personagens um pouco mais... Então todo mundo mete tanto pau, cara. Eu nunca vi ninguém chegar e dizer, pô, adorei, cara, o live action de tal filme, de tal, sabe? E o Aladdin também, né? Então eles estão insistindo com isso. Agora, essa questão que você falou, a gente vive hoje
dentro de vários setores, né? Mas eu falo do meio artístico, um momento de reparação em relação a gênero, a raça, pessoas com deficiência e tal, que sempre foram muito segregados, né? Dentro dos produtos de audiovisual e tal. E aí botaram a Branca de Neve parda. Eu acho que é, cara, muito legal você abrir, né, para os pretos, cara. A gente vive uma sociedade majoritariamente preta, né? Os pretos são a maioria. Sim. E são deixados de lado. Foram durante, né, muitos anos. Eu acho que tem mais que se colocar mesmo, sabe? Temos aí grandes talentos e culturalmente também. Agora, a Branca de Neve, né? Colocar onde, né? Vamos lá. Exatamente, ela é branca, né? De neve. Ou seja, muito branca. Aí, pô, vamos botar então... Por que não botaram a rainha, por exemplo? Né? Rainha não precisava necessariamente ser branca, sabe? E então acho que às vezes perdem um pouco... Porque aí a rainha má. Aí ia falar, lá, tá vendo? Colocou a rainha... Exatamente, botou preta porque é má. Aí tem realmente, não tinha pensado nisso. Sacou? Mas tem outros personagens também, enfim. E é uma coisa muito delicada, sabe? Eu acho que também o ramo tá se achando, né? Tá se enquadrando dentro desse novo momento, que é um momento realmente de reparação. Agora, em relação aos anões. Cara, os anões fazem parte da história da Branca de Neve. São personagens muito importantes. Sim. Né? Não tem porquê... Tem toda uma história ali. Tem toda uma história ali. É um conto, né, muito tradicional. Porra, aí, cara, você deixa de empregar 7 anões que têm dificuldade de trabalhar para fazer em computação gráfica. Por quê? Pra não explorar os anões? Mas não é questão de explorar. Então, é trabalho, né? É trabalho, cara. Explorar é chamar e não pagar. Exato. Ou deixar lá 25 horas à disposição, pagando um cachê merda. Aí você tá explorando. Sim. Você tá tirando o trabalho de pessoas que têm uma dificuldade enorme de trabalhar. Sim. Pra fazer em computação gráfica. Eu acho pior. Teve um comentário Sem lá sentido. do ator do Game of Thrones, esqueci o nome dele. Que, por sinal, é um... Cara, o cara é um gênio, né? Peter Dinklage. Ele é sensacional, cara. Sensacional, mas acho que a partir do comentário dele que rolou toda essa história aí, não sei exatamente como foi, mas eu acho bizarro. Beleza, dá pra fazer em computação gráfica, mas não podia pegar 7 anões e colocar lá? Não, e ele é um cara extremamente bem sucedido, né? Sim. Não acho que não tem problema hoje em dia de trabalho, né? Eu vejo que ele, depois do Game of Thrones, fez grandes trabalhos e tal, né? Financeiramente deve estar super bem, né? Então, mas eu também entendo, assim, cara, o cara tem nanismo, né? E deve ter sofrido um bocado dentro do quem tá ramo. nos assistindo e souber exatamente como foi a história, por favor, escreve aí. Comenta aqui, comenta aqui. Agora, eu sei que tudo isso é muito difícil comentar. Eu sou branco, não tenho nanismo, né? E tô aqui falando isso tudo, mas eu acho que são comentários pertinentes, sabe? Agora, esse negócio de ficar fazendo live action independente de tudo isso que a gente falou aqui, desse aspecto, né, racial e tal. Cara, estão insistindo com isso, cara. Mas ela falou que é uma cultura forçada, que é a cultura da lacração que falam. Com isso você concorda ou não? Não, eu acho que já deixei claro aqui que é muito importante a inclusão, a reparação, 100%, concordo 100%. Agora, redes também, né, cara? Nós vivemos hoje em dia um momento onde as pessoas estão se adaptando ainda, que é essa coisa das redes, onde todo mundo tem voz, onde as pessoas se sentem à vontade atrás de uma tela de fazer comentários. Eu acho que é um debate extremamente importante, mas perde-se muito a mão também com comentários lacrativos, vamos dizer assim, sabe? Novos tempos, né? Novos tempos. Em todos os sentidos, de tudo isso que a gente falou aqui agora. Aproveitando de lacração, falaram também do show da Lady Gaga. Foi o maior público, né? Um show com mais de 2 milhões de pessoas. E, em meio a tudo isso, teve um ataque. Será que eu posso falar essa palavra? Uma tentativa de ataque. Uma tentativa de pessoa que ia botar aquela artefato que explode,
Né? ligado a um grupo terrorista LGBT. Que mais? Você ficou sabendo disso? Ele é um grupo que é contra, né? É. Fiquei sabendo disso, logo. Bom, primeiro, cara, se fazer um show para 2,5 milhões de pessoas deve ser uma coisa de louco. Cara, eu como comediante, eu faço um comedy. Você vai em muitos comedies aqui, comedy clubs aqui, tem 50 lugares. Ele tá lotado ali com 50 pessoas. Sim. E todo mundo ali no final. Que maneiro, já é uma coisa muito emocionante. Sim, Imagina. a energia, né? A energia. atmosfera. Não, e você pegar aquela música que você, no cantinho da sua sala, você chegou ali com o seu papelzinho e compôs aquela música e vê todo mundo cantando junto, cara. Aquilo que você fez deve ser muito louco, cara. É. Muito gratificante, né? E você vê a emoção dela. Foi bonito, achei assim, cara, muito bonito. Assim, eu assisti pouco. Eu assisti o começo. Não, eu vi trechos também. Cara, eu assisti o começo, me pareceu muito show da Madonna. E, inclusive, pareceu um também, estilo. pareceu da Anitta também, em certo momento. É ali, um estilo, que né? aquelas pessoas dentro daquele negócio de ferro ali, fazendo aquela cena. É. Parece que é uma receita pronta, sei lá. Não, isso com certeza tem essa pegada aí. E agora, bicho, um investimento absurdo, né? E soube que teve um lucro enorme também de impostos, né? Imagina. Parece que o município arrecadou 600 milhões de impostos, fora o entorno. Hotéis, táxi, motorista de aplicativo, a galera de ambulante que vende cerveja, restaurantes, bares, né? Então, eu acho, pelo que eu vi, que foi muito produtivo. Agora, assustador esse negócio desse grupo aí. Cara, querer botar um artefato daquele que explode, não? Inclusive a intenção era matar criança também, né? Não sabia E adolescentes. Não sabia disso, não. Foi boa essa pausa, qualquer coisa você corta. Mas não, isso não tem nada demais. Mas cara, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro, cara. Agora, assim, você é do Por Rio. uma causa muito merda, né? Assim. Pra quem mora no Rio, tirando essa questão política, que fala que tem investimento pra parte turística e tudo mais, como deve ser pra quem mora lá 2 milhões de pessoas, assim, do nada? Deve ser um inferno ou a cidade já tem estrutura para que os moradores nem sofram com isso? É um perrengue, né? É um grande perrengue. Agora, é a mesma estrutura do Réveillon. Do final de ano ali na Atlântica, né? Então, que é a no praia. Réveillon, tá todo mundo meio que no clima ali, né? Sim. Réveillon não é todo mundo que é fã da Lady Gaga, não é verdade? Então, E, não, acho que traz um perrenguezinho, mas também um dia só. Você acha que é de boa? Pra quem mora lá, ó, quem é do Rio também, comenta aí. Tem gente que torce o nariz, logicamente. Ainda mais tem a parte política, né? Do posicionamento dela, político, o pessoal já implica e tal. Não, e é um perrengue, fecha a rua, né? E vem muito mais gente, tudo meio que superlota. Mas vamos pensar nas divisas também, vem gente do mundo inteiro, né, cara? Gente do Brasil inteiro pra assistir. Eu acho que no custo-benefício, eu acho que é produtivo. Agora traz realmente uns transtornozinhos, assim. Comparando, você que tá vivendo em São Paulo agora e já foi em várias paradas, né? Parada LGBT na Paulista. Também tem várias que tem mais de 2 milhões de pessoas. Sim, sim. Será que os transtornos são parecidos ou São Paulo tem uma estrutura maior que acomoda melhor essas pessoas e que... São Paulo é tudo mais organizado, né? Mas como já existe essa estrutura do Réveillon no Rio, é a mesma coisa. Os caras já têm o know-how, a experiência de fazer um evento desse porte. E eu acho que o Réveillon é 3 milhões e pouco, né? É por aí também. É absurdo, né? É absurdo, é muita gente. Pensa, cara, tem cidades aí com muito menos gente. Quanto isso é um prato cheio para terroristas. Tantas pessoas acumuladas ali. É verdade, cara. E você vê, correu tudo relativamente bem. Parece que ela nem ficou sabendo, né? Que teve e soube que teve também. Imagina a quantidade de roubo de celular que não tem no negócio desse. Né? Nossa, eu não... E parece que pequenos arrastões também, né? Você iria num evento desse? Cara, desse da Lady Gaga, iria. Iria? Eu iria. Puta, essa muvuca eu não tenho vontade. Eu também não sou fã não, cara. Mas num caso especial desse, principalmente que no meu caso, privilégio enorme, possibilidade de conseguir VIP seria muito maior. O que... Apesar que era um show grátis ou não, da Lady Gaga? Era grátis. Era? Né?
Como é que esse pessoal todo vai pagar? Haja catraca. No Anhangabaú tem uma forma, eles fazem shows gigantes, claro que não para 2 milhões de pessoas, mas eles fazem um cercado lá gigante. Não, aí sim, você tem como isolar e ter portaria e tal. Nesse caso é impossível, né, cara? Impossível, né? Na praia totalmente ainda, imagina. Impossível, né? Nossa. Cara, na praia o cara vai nadando pela água lá, de barquinho, exatamente. de prancha. Exatamente, vê pela água, né? Ó, Niso, tem mais um aqui, ó. @GG Cabral Gomes 5842. Sou evangélico e não entendi o desconforto do Biano quando o Niso falou sobre mediunidade. Não seria apropriação cultural ganhar dinheiro e fama imitando o talento alheio? Eita. Cara, eu acho que não. Acho que sempre teve imitadores, né? E... não vejo desse jeito, sabe? Eu acho que é uma homenagem, né, cara? E um talento que a pessoa tem bem peculiar, né? De conseguir imitar. Isso já é uma tradição, tanto com cantores também. Cara, não. Agora, o que isso tem a ver com mediunidade? Eu não lembro se ele ficou desconfortável. Parece que você falou sobre mediunidade, ele ficou desconfortável. Não, provavelmente eu disse que talvez meu pai tivesse essa forma dele interpretar tantos personagens diferentes, né? Como se fosse uma espécie de mediunidade, o que não era. Não tinha nada a ver. Tá incorporando. Tanto quando dava o corta, ok, corta, ele começava a falar normal, como ele. Tem gente que fala, não, porque o Chico, quando se vestia, ele já não vinha de personagem. Já entrava no personagem. Do camarim até gravar, até o gravando, ação, ele era Chico normal. Falava normal com as pessoas, entrava, gravava e vinha Mas eu não lembro desse momento. Também não lembrava, não. Faz um tempo, faz mais de um ano. Foi o terceiro episódio, né, da gente aqui. A galera comenta lá até hoje. Comenta. Ó, @Vini5264. Niso, o Luva... Comente sobre o Luva de Pedreiro e a polêmica com seu ex-empresário Alan de Jesus. Tá por dentro disso? Cara, eu tô completamente por fora. E, cara... Sabe quem é o Luva de Pedreiro? Cara, isso que eu ia te perguntar. Cara, desculpa a minha ignorância, você que tá me assistindo aqui. Tem nem que pedir desculpa por isso, mas por uma questão né? Cara, eu não sei o que ele faz exatamente. Eu acho que ele marca gol, né? Marca gol. Né? Não, ele explodiu por conta de vídeos, né? Em perfil, Instagram e outras redes sociais. Fazendo gols, ele fazia diversas tentativas. E ele é bom mesmo? Lá no interior da Bahia. Cara, ele é não dá pra dizer que ele é ruim. Mas assim, o cara testa, chuta 1000 vezes pro gol. E o que acerta, ele comemora absurdamente. E rola no chão e fala, aí, imita o Cristiano Ronaldo e tal. E explodiu por conta disso, virou um meme. Um menino humilde e tudo mais. E aí, começou a ganhar super audiência. Fez um contrato com um empresário que era... Deve ter ganho muito dinheiro, pra né? gerenciar a carreira dele, né? De influenciador. E começou a ganhar uma grana. Começou a ter contratos, Amazon Prime, várias coisas. E aí, de repente, ele se fez de coitadinho e falou, não, esse cara tá me explorando e tal. E rompeu o contrato e expôs toda uma situação que o cara, o empresário, foi cancelado, né? Por conta de... veio todo mundo em cima. Cara, com muitos fãs, né? Você tá explorando o Luva de Pedreiro e tal. E aí, ameaçaram o quê? Ameaçaram... Puta, ameaçou a família inteira do cara. E aí o que acontece? O cara foi julgado em todas as instâncias e os juízes deram que o empresário estava certo. Que o Luva de Pedreiro foi o desonesto da história. E aí entrou o Falcão na história. Puta rolo, assim. Mas, quer dizer, o cara se fez de coitadinho e botou toda a opinião pública contra o empresário que se passou por malvadão. E foi cancelado e agora em todas as instâncias foi provado que não, o cara estava certo e o contrato era válido. Porque é aquela coisa, né? O cara assina um contrato, né? Tem muitos contratos que tem cláusulas cruéis, né? Sim. E nem tão não diria desonestas, mas assim... E contrato é fogo, né, cara? Então, você vai nas entrelinhas ali, tem às vezes um asteriscozinho ali, né? Que, cara... E o pode contrato tinha uma cláusula, um valor grande de rescisão. Mas, não lembro exatamente quanto era, 5 milhões. E aí, com esse número grande,
que ele usou pra falar assim, isso aí você fez um cara humilde assinar um contrato que é totalmente desproporcional. E, mano, só que o Luva de Pedreiro explodiu, ganhou muito mais do que isso, e o cara ficou lá cancelado. O cara ganhou mais de 5 milhões. Eu tô realmente fazendo alguma coisa errada na minha carreira, viu? Porque, cara, tudo bem, cada um, né, na sua, o cara conseguiu uma coisa muito grandiosa, marcando gol e comemorando. Rodou o mundo, todos os jogadores, cara, audiência internacional. Né? Cara, não, realmente eu admiro, eu tiro o chapéu mesmo, acho que, né? Acho que cada um... Agora ele vai ter que pagar 6 milhões pro empresário. Foi condenado. Mas, cara, aquela coisa, o cara fez ele assinar, né? É complicado isso. Normalmente, quando a gente assina um contrato, a gente lê, né? Sabe onde a gente está se metendo ali. Mas muitas vezes também subestima, né? Você acha que tem uma cláusula aqui, 5 milhões, não vai acontecer nada e tal. Não tem muito a perder, né? Não tem muito a perder. E resta saber também esse valor para ele, não sei, também acho que não justifica. Mas para ele isso não vai ser nada. Não, na época seria muita coisa, porque o cara, imagina, quem não tem dinheiro nenhum, que mora no interior do interior da Bahia, lugar, chão de terra, tudo mais. Ele assinou esperando que, sei lá, o que isso vai dar. Mas fazia sentido, né? Porque se o empresário já teve ali a visão de que, esse cara vai explodir e 5 milhões para ele não vai ser nada. Pelo que eu estimo onde ele vai chegar. É complexo, cara. Bem complexo, cara. Aí você vê uma pessoa muito humilde, né? Um contrato, ele é cheio de nuances, né? Uhum. Tanto que tem aquele ditado que quando você for assinar um contrato, contrate um advogado, porque esse contrato foi feito por um advogado. Sim. Né? Sim. Então, tem muita coisa ali que você não entende. Hoje, no mínimo, joga no chat GPT e pede pra ele dar uma olhada pra você. Exatamente. No mínimo do mínimo. Exatamente. Mas mesmo assim, sei lá, né? E os contratos são fogo, cara. Eles são feitos mesmo pra pegar, muitas vezes, o cara num detalhezinho ali que ele pode se ferrar. Mas o resumo da história cara, cuidado com o que você escute da demonização do empresário, porque, mano, esse aí foi um clássico de, eu sou humildezinho aqui e o cara é um malvadão. Tipo, nem coisas de internet, né, cara? Parando pra pensar, cai naquela coisa, né? Onde as pessoas agora têm voz e aí ameaça o cara de morte, ameaça a família do cara, coisa que se fosse sei lá, 25 anos atrás não ia acontecer. Sim. Ninguém nem ia ficar sabendo. Né? Ia sair no jornal, só ia ser mais uma história aí perdida no meio do caminho. Só ia saber quem compra jornal, né? Enfim. Estamos chegando ao final aqui. Tem mais uma do Júlio Prático 9892. O que o Chico Anísio temia não foi justamente o que aconteceu após sua morte com o humor da Globo? Cara, ele já temia isso quando, nos anos 80, 90, quando bombou o TV Pirata, ele perdeu a chave da bunda total, né? Ele, cara, pirou dizendo que a Globo estava investindo agora num humor sofisticado e que esse pessoal não é comediante, que o TV Pirata era um elenco de atores de comédia, né? Uhum. Não eram comediantes. Aí chamaram ele para fazer parte da equipe de criação, ele bateu de frente com o Guel Arraes, porque ele tinha essa visão mais clássica do humor clássico e tal, e aí o TV Pirata bombou. Uhum. Aí depois veio o Cacete Planeta, veio os Normais e Programa Legal, um monte de programas nesse estilo. E depois ele veio com a Escolinha, que engoliu todo mundo. A Escolinha virou o maior programa de humor da TV e ele teve essa resistência com o novo, né? Que é uma coisa que assusta. O novo, ele sempre incomoda, né? E disse que ia acabar o humor tradicional. Como eu falei, veio a Escolinha, calou a boca de todo mundo, né? Só que agora, não sei o que houve na TV, que a TV aberta tirou o humor, né? Acabou com o humor. E é bizarro, pô. E o humor, ele é mutante. Né? O que bomba? O que o jovem hoje quer ver? Stand-up e Porta dos Fundos, esse estilo de humor. Que acabou aquela coisa daquelas mulheres de sainha e claque, que é o riso, né? O humor de bordão, que o cara olha pra câmera. Sobrevive a Praça é Nossa, né? Exatamente. E tem um público pra isso. E também se renovou.
Tem o pessoal do stand-up fazendo Praça Sim. Nossa. Diogo Portugal, o Capela, né? O Petone é stand-up também? Ele é mais imitação, né? Ele é bom, né? É muito Cara, bom. Bom. Tem o Ceará também, o Matheus Ceará, né? Enfim. Aham. Mas a praça realmente resistiu ali como o último oásis, vamos dizer assim, do humor dito ortodoxo. Aham. Mas ele não ia gostar, com certeza, porque o ser humano ele é muito saudosista. Então isso é uma coisa que eu ouço muito quando eu faço live. O humor agora, porque a gente quer o humor como era antigamente. E não vai ser, o humor ele é mutante. O humor ele atende ao que o público novo quer ver, né? Nos anos 80, por exemplo, na época da escolinha, os velhos da escolinha, Brandão Filho, o Walter Dávila, que fazia o Baltazar da Rocha, odiavam esse humor que eu falei aqui agora, o TV Pirata, o Cacete Planeta. Esses moleques que não sabem fazer humor, o humor bom era da época do rádio. E quando bombou o rádio, a galera do teatro de repertório, que era o Procópio Ferreira, o pessoal que fazia aquele teatrão, né? Aquele comédias, né? Odiavam o humor do rádio, dizer que o humor do rádio era chulo, que o bom mesmo era o humor do teatro, que esse pessoal pensa que é e tal. Então o ser humano ele é um eterno insatisfeito com o atual. Tudo no nosso tempo era melhor. Na minha época. Porque remete à nossa juventude. Sim. Pô, eu cresci vendo Chico Anísio, pô. Eu cresci vendo o Jô Soares. Vem agora esses moleque aí e tal. Daqui a 20 anos, vamos dizer, eu sou da época do TikTok, meu amigo. Você precisava de um celular para ver o humor. Agora essa lente de contato aí que você pisca e já aparece tudo aqui. Eu tinha que ter o celular na mão. Você vê coisa recente, o Twitter, né? Fala, na época do Twitter já. Que agora é o X, ou então na época do BOL, do BOL, ficar... né, cara? Do Olha Terra, do BOL. América Online. Meu primeiro provedor foi AOL. América Online. O meu era Hotmail, o primeiro. Hotmail era o gratuito, da né? MSN, né? Aproveitando que você falou da escolinha aqui, teve que foi um corte que a gente fez, que a Globo ficou com tudo, que a gente fala sobre os direitos dos personagens do Chico. Aí o Kitsuno Alexandre 2850. Eu sempre tive uma curiosidade sobre o Ptolomeu da escolinha do professor Raimundo. Porque um cara brilhante, inteligente, culto e extremamente bem informado era aluno de uma escola de alfabetização de adultos. Cara, são coisas surreais, são interessantes. Já tinham me perguntado isso antes. O que ele tá fazendo ali, né? Porque ele tá lá. Exatamente. Ele devia estar 5 turmas acima, não é verdade? O humor, ele pega muito na loucura, né? Ele pega muito. Agora, se você parar pra ver, por que uma escola não ensina nada? A escola do professor Raimundo não tinha aula, né? Era arguição, não é verdade? Sim. Ele não dava aula, né? Por que um professor brilhante como o professor Raimundo estava dando aula para aquelas figuras ali? Não é verdade? Então são várias coisas assim. É a licença poética, né, do negócio. Licença poética, exatamente. E o Ptolomeu, muita gente fala, você era o Escada, né? Não era o Escada. O Escada, já expliquei aqui, é o ator que contracena com o comediante. É o que o Dedé Santana fazia. Sim. É o que o Carlos Alberto de Nóbrega faz. Sim. E o Escada da escolinha era o professor Raimundo, né? Que é o que pergunta pro cara, né? Seu Baltazar, o que houve? Soube ontem que a sua esposa ficou chateada por isso? O que houve? Por que isso? Sim. Aí ele vai e dá a piada. Ptolomeu era o contraponto. Ele era meio que o vilão, né? Da escolinha. Era o chato, era o nerd. Sim. E sempre mesmo nas turmas normais de escola, sempre tem um nerd, que é uma grande minoria, né? O CDF, como a gente falava, cu de ferro. E o que esse cara tava fazendo ali, na verdade? Mas ele tava ali, mas é interessante, realmente Deixa só uma aqui que falaram que eu não posso deixar de perguntar. Moisés Quevedo. Resumindo, do episódio do corte que a gente falou sobre o maior erro da Disney de todos os tempos, que foi o Luciano, né? Que a dublagem dele foi um atentado, uma dublagem. Resumindo, o estrelismo subiu a cabeça do Hulk a ponto dele ignorar instruções de um profissional do ramo nessa época. Que coisa mais feia, hein, seu Luciano? Ele realmente, segundo o Garcia Júnior disse, que foi o diretor de dublagem, né? Que ele não atendia aos comandos e tal, e o Júnior deixou ele meio, então vai lá, faz aí e tal.
E ele até comentou que eu comentei isso aqui, ele me mandou um áudio e falando, não, cara, não foi bem assim. Pô, podia até ouvir o áudio Quem dele comentou? aqui. O Garcia Júnior. Ele te mandou um áudio? Me mandou um áudio, falou, vem cá, peraí, não foi bem assim, não sei o quê. Eu quero muito que ele venha aqui. Ele vem, ele fala, quando estiver em São Paulo, eu faço questão de ir no seu podcast. Quer dizer, ele viu o corte, então? Ele viu o corte, exatamente. E comentou que não foi bem assim e tal, que não teve atrito. Mas ele simplesmente foi isso. É só você ver as entrevistas dele, que o Luciano não atendia aos comandos dele e que ele falou, vai lá e faz aí como você quiser. Mas sem confusão entre eles. Não, parece que foi super tranquilo, assim. Que no final eu imaginei assim, os caras se desentenderam. Não acho que... Tipo assim, você quer fazer do seu jeito? Faz aí então. Exatamente. Segundo o Júnior falou, foi isso. Inclusive, quando ele vier aqui, eu faço questão de esclarecer isso com ele. Maravilha. Quando ele vem? Cara, ele falou, assim que eu for a São Paulo, eu te aviso. Ele não é e que se não for, bate e volta, né? Que tem vezes que você vem fazer um trabalho aqui, vem de manhã, volta... Cara, até compartilhar contigo e com a audiência uma ideia que eu tive. Pô, vamos pegar aí com a equipe, uma semana, ir pro Rio e pegar todo mundo que tem lá no Rio que tá na manga pra gente gravar. Muita gente, cara. Até vejo o estúdio lá e tal. Tem muita gente. Quem daria pra ser? Tem o Marquinhos Palmeira, que é meu primo de primeiro grau. Marquinhos Palmeira. Tem a Heloísa Perissé, que é minha ex-cunhada, né? Que, porra, é um grande papo, com certeza. Muita gente de dublagem. Sim. Muita gente de humor lá também. Tem gente. Já vamos passar o Pix pra galera mandar as passagens pra gente. Por favor. Por favor. Vale a pena, né? Acho que... Demais. E que treta foi essa do Luciano Huck aí, do filho do Luciano Huck, que a gente tava falando lá? Eu não entendi nada, cara. Cara, eu também não entendi direito, não. Você falou, até sua filha comentou com Por favor, bota aí no comentário. Eu fui pegar minha filha na escola de 14. Pai, um babado muito forte. Falei, cara, o que eu achei? Cara, alguma coisa com ela, né? E ela veio dizer que acho que o filho do Luciano, né? Fez algum comentário. Benício. O Benício, sobre alguma influencer, que eu acho que ele namorava uma influencer, né? Sim, e aí, não sei o que lá. Exatamente. Aí parece que uma amiga dela, não sei qual foi, alguma coisa meio polêmica, entrou no lance e começou uma discussão, assim, publicamente, uma coisa que era para ser resolvida num grupo de WhatsApp, ou pessoalmente, ou o que seja, virou uma coisa pública. E aí parece que o Luciano entrou, a Angélica entrou, e teve coisa no Twitter. Entrou no meio da confusão. Entrou no meio da confusão, viralizou de uma forma assim, estrondosa. Coisas de internet. Mais uma vez aqui. Né? Cara, eu não entendi nada. A Sofia me explicando, uma confusão, cara. Um disse-me-disse. Que aí é aquela coisa, com muita gente influente. Mas, pega o Luciano Huck e a Angélica se envolvendo no meio da... E essas meninas, tudo com milhões de seguidores, começa uma briga pública e, logicamente, que vai ter uma abrangência, assim, absurda, né? E aí entra de novo essa história de internet, cara, de as pessoas perdem a mão e talvez até se esquecem que isso vai pegar literalmente milhões de pessoas. Então, aí eu me pergunto, será que as pessoas esquecem ou será que propositalmente... Acho que os dois. As pessoas fazem isso pra lacrar. Isso aqui é um belo gancho aqui, belo gatilho pra viralizar e pra lacrar. Sim, mas depois eu acho que vai perdendo a mão, talvez. Agora, né? Pro Luciano Huck e pra Angélica, talvez não seja nada favorável pra imagem deles. Eu acho também que não. Né? Você pega até um influenciador ali que tá no começo, o cara quer se envolver mais. Exatamente, mas aí entra pessoas que não são adolescentes, né? E que tem um nome, que tem programas na TV e que são de uma influência absurda, né? Daqui a pouco tem retaliação na Globo. Não deve ter sido confortável, assim. Não deve ter sido, né? Agora, será que valeu a pena? Fica a pergunta, né? Será talvez que... Para os menores, sim. Para o Luciano Huck, para Angélica, possivelmente não. Não sei. Tô por fora, quem souber. Agora, imagino o teor dos comentários. Imagina. Que astral, né? Nossa, deve ser coisa do X lá, do Twitter, né? O Twitter é rei disso, né, cara? Nossa, lá isso aí... O Twitter vive disso, né? Né? Isso aí, Niso. Temos um bom episódio aqui. Foi bem legal. Passou de 1 hora aí, quanto tempo? 1h15. Tempo bom. Tá ótimo. Tá bom. Tá digno. Fica aí a ideia da gente ir pro Rio, pegar lá uma semana na sua casa, em frente ao mar,
pé na areia. Eu não tenho mais casa no Rio. Quem sabe a gente Não é você que tem uma casa em frente pra praia? Eu? Primeiro, casa em frente da praia no Rio? Acho que não existe, né? Se existia Sei lá. em 1910, né? Não existe mais nenhum lugarzinho nas praias menores? Não, não tem. Nas menores, muito provavelmente. Mas mesmo assim, Não tem, né? Coisa rara. é raríssimo mesmo. Mas vamos pro Rio lá gravar alguma coisa. Pô, demorou, vambora. Vai ser produtivo. Porra. Uma semaninha dá pra fazer vários, né? Dá. Fazendo 2 por 3 dia? dias, vai. 3 dias acho que já seria suficiente. Já. Com toda certeza. Aí, quem for do Rio, souber de um estúdio legal, dá um toque aí e vamos organizar isso, que dá pra fazer. Dá mesmo. Obrigado, Niso. Imagina. É isso. Sempre um prazer. Tamo junto. Obrigado você também por ter nos acompanhado aqui. Ficar sempre aqui de olho no nosso Nisológico. Temos sempre grandes episódios. Você sabe, né? Aqui no Nisológico a gente cria um bicho solto. Até mais.